Fala galera, beleza? Hoje tem pizza no forno caseiro que eu sei que vocês gostam, uma massa bem tranquila de fazer e que tem um resultado bem legal. Oi, eu sou o Bruno e esse é o Pizza Pão e Pasta. Se você curte fazer pizza em casa, você tá no lugar certo. Aqui a gente tem uma playlist só de pizzas para forno convencional com vários tipos de massa diferente. Então não deixa de se inscrever e ativar as notificações para não perder os nossos vídeos. Vamos nessa porque a gente tem muita coisa para conversar e presta bem atenção porque eu vou passar várias dicas durante o processo. Bora pro vídeo! A gente começa adicionando 1 grama de fermento seco em 290 gramas de farinha de trigo e mexemos para distribuir bem. Essa vai ser a nossa mistura seca. Depois adicionamos 175 ml de água nessa mistura e vamos mexer novamente. Para essa receita a gente usou uma farinha nacional, a Globo Superiore, que é essa que você está vendo aí no vídeo. Como a gente vai deixar essa massa maturando em geladeira para obter ganhos de aromas e sabores, eu recomendo que você use uma farinha com pelo menos 10% de proteína. E se o que eu estou falando é novidade para você, recomendo 2 vídeos aqui do canal e vou deixar os links para eles na descrição. No primeiro a gente fala sobre os tipos de farinha de trigo para pizza e no segundo abordamos os conceitos por trás da maturação em geladeira. Não deixe de conferir porque vale muito a pena. Quando a sua mistura estiver assim, como você está vendo aí na tela, a gente pode adicionar o sal, 6 gramas. Essa espátula meia-lua que você está vendo é ótima para misturar os ingredientes. Ela, assim como todos os outros utensílios que você vê por aqui, vai encontrar os links na descrição dos vídeos. Comprando pelos nossos links, você está ajudando a manter os custos do canal e se você fizer isso, eu agradeço imensamente pelo carinho. Quando não tiver mais farinha seca no recipiente, a gente pode adicionar o azeite e vou fazer isso em 2 etapas, colocando metade de cada vez. Como você está vendo, inicialmente eu gosto de misturar tudo dentro de uma tigela porque acho super prático, além de fazer menos sujeira. Quando a primeira metade do azeite tiver sido totalmente absorvida, é hora de colocar o restante e sovar mais um pouco até incorporá-lo completamente. Agora que já incorporamos todos os nossos ingredientes, é hora de passarmos a nossa massa para a bancada. Você pode usar um pouco de farinha para ajudar a não grudar, mas tente usar o mínimo possível. Nesse primeiro momento ela vai estar mais pegajosa, é assim mesmo, isso é normal, pode ficar tranquilo. E conforme a gente vai desenvolvendo o seu glúten, vai ficando mais fácil de se trabalhar. O tempo total de sova foi de 10 minutos e a gente vai parar por aqui. Repare que a nossa massa não está totalmente lisa, não tem problema. O importante é que nesse momento ela já não esteja mais grudando nas mãos. Vamos dar um formato de bola, colocar no recipiente untado com um pouquinho de azeite e, inicialmente, vamos deixar a nossa massa em temperatura ambiente por 2 horas. Depois das 2 horas, a nossa massa vai ter crescido um pouco, como você está vendo aí no vídeo, e esse período inicial vai servir para ativar o nosso fermento. Depois desse tempo, vamos levar a nossa massa para a geladeira, onde ela vai maturar por 12 a 16 horas. Durante a maturação em geladeira, os micro-organismos presentes no fermento vão atuar na massa, deixando-a mais leve e digerível e trazendo aromas e sabores mais complexos. No dia de assar, a gente vai retirar nossa massa da geladeira e deixar em temperatura ambiente por cerca de 3 a 4 horas. O importante é que na hora de assar ela tenha pelo menos dobrado de tamanho. Vamos lá dar uma olhada na nossa massa. Tá aí a nossa massa após 3 horas fora da geladeira e como você está vendo, ela mais que dobrou. Eu estou usando semolina de trigo para me ajudar a desgrudar das laterais da tigela e além disso,
a gente precisa colocar uma boa quantidade na bancada na hora de abrir a massa. Depois de passar para a bancada, coloque mais semolina na parte de cima e vamos abrir a massa distribuindo os gases da fermentação por toda a pizza. Repare que eu começo pressionando com os dedos as laterais da massa, faço isso em toda a sua extensão e só depois aperto a parte central. Assim a gente tenta distribuir os gases uniformemente por toda a massa. Depois é só virar e repetir o mesmo movimento do outro lado. Enquanto faço isso, vou dando um formato retangular na massa, mais ou menos do tamanho da assadeira que a gente vai usar, que é essa que você está vendo. Ela tem 28 por 34 centímetros. A relação entre o tamanho da assadeira e a quantidade de massa é super importante. Por isso eu vou deixar umas dicas na descrição sobre como calcular a quantidade de massa para assadeiras de tamanhos diferentes. A gente precisa tirar o excesso de semolina ou farinha da massa. Com cuidado, apoie no braço e levante a massa sacudindo para tirar um pouco do excesso. Aí é só colocar na assadeira e ir esticando devagar. Espalhe uma quantidade bem pequena de molho, só o suficiente para cobrir toda a pizza, inclusive as bordas. Muito cuidado para não exagerar na quantidade de molho, porque isso pode atrapalhar o cozimento. Na hora de assar, você pode usar uma pedra refratária embaixo da assadeira para ajudar no cozimento e isso faz diferença sim no resultado. Mas se não tiver uma pedra refratária, essa receita também vai funcionar usando somente a assadeira. O nosso pré-cozimento vai ser feito em forno pré-aquecido na temperatura máxima, que no meu caso é 250 graus. Ele vai levar de 10 a 12 minutos. Se tiver dúvida no tempo, dê uma olhada no fundo da pizza, ele deve estar cozido. Quando retirar do forno, adicione mais molho porque ele evapora durante o cozimento e adicione os ingredientes da sua preferência. Se for usar mussarela fresca como eu, não se esqueça de tirar bem o excesso de água, já que esse tipo de mussarela solta bastante umidade e pode atrapalhar o cozimento. O cozimento final vai levar de 7 a 10 minutos.
Fala pessoal, lembra que eu sugeri 2 vídeos para vocês? São esses aqui, ó. Farinhas de trigo para pizza e maturação a frio. Super informativos e cheios de dicas. É só clicar e aprender, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.